Olá, meus queridos e amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos, né? Obrigado por mais este domingo junto com vocês em seus lares, para o estudo, para aprofundarmos as preces. Hoje estamos aqui, Robson, Reinaldo, né, e eu, para trazer mais essa parte importantíssima das preces. E hoje falando exclusivamente sobre os doentes. E aqueles que estão chegando pela primeira vez, a gente está agora fazendo todo o compilado das orações que Kardec deixou como modelo no final, no término do livro Evangelho segundo o Espiritismo. É um capítulo todo destinado apenas a preces, e nós estamos fazendo estas preces para se ter o registro delas também aqui no nosso canal. Então sejam todos muito bem-vindos e obrigado, né? E então, com vocês, meus queridões. Legal. Muito boa tarde, bom dia a todos, depende do horário que você estiver vendo esse vídeo. Um excelente domingo ou qualquer outro dia da semana. E como o Jordelei falou, nós estamos estudando, né, o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Estamos no item 77, que fala preces pelos doentes e pelos obsedados. E nós começamos agora a prece pelos doentes. Então, eu vou fazer a leitura do prefácio, aí nós podemos fazer alguns breves comentários e finalizamos o vídeo com as 3 preces curtas para o doente pronunciar, por um doente, né, ou seja, a gente fazendo por um doente, e para o médium curador também, que é muito importante. Perfeito, deixa eu só fazer uma correção. Eu entendi que tu falou capítulo 5. Nós estamos no capítulo 28. Perdão. É capítulo 28, e sessão 5. Isso, perdão. Bem observado, Jordi, obrigado. Então, vamos lá? Então, a gente começa aqui falando o prefácio que Kardec nos traz sobre os doentes. As doenças pertencem às provas e às vicissitudes da vida terrena. São inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. As paixões e os excessos de toda a espécie, por sua vez, criam em nossos organismos condições malsãs, frequentemente transmissíveis pela hereditariedade. Nos mundos mais avançados, física e moralmente, o organismo humano, mais depurado e menos material, não está sujeito às mesmas enfermidades que o nosso corpo, e não é minado secretamente pela devastação das paixões. Assunto também tratado no capítulo 3, item 9. É necessário, pois, que nos resignemos a sofrer as consequências do meio em que nos situa a nossa inferioridade, até que nos façamos dignos de uma transferência. Isso não deve impedir-nos de lutar para melhorar a nossa situação atual. Mas, se apesar dos nossos esforços não pudermos fazê-lo, o Espiritismo nos ensina a suportar com resignação os nossos males passageiros. Se Deus quisesse que pudéssemos curar ou aliviar os sofrimentos corporais, em certos casos não teria colocado meios curativos à nossa disposição. Sua solicitude previdente e, a esse respeito, confirmada pelo instinto de conservação, mostra que o nosso dever é procurá-los e aplicá-los. Ao lado da medicação ordinária, elaborada pela ciência, o magnetismo nos deu a conhecer o poder de ação fluídica e, depois, o espiritismo veio revelar-nos outra espécie de força através da mediunidade curadora e da influência da prece. E ele comenta, veja-se a seguir notícias sobre mediunidade curadora no item número 81. É muito interessante nós colocarmos, né,
esse ponto que Kardec começa o prefácio falando, que as doenças, elas fazem parte do processo de depuração, né, do espírito nesta existência. E ainda é mais interessante, mais bonito, que ele fala que nos mundos mais avançados, veja que nós estamos num momento onde nós aplicamos e falamos muito sobre regeneração. Isso é um mundo regenerado, mundo regenerado. E no mundo regenerado, os nossos corpos estarão mais preparados para viver um pouco do que ele fala aqui. Que nos mundos adiantados, a matéria já não é mais tão densa, ao ponto de necessitar das provas, né, através da doença, através de todos os não é malefício, sei lá qual seria o termo mais apropriado para usar nesse caso. E é interessante porque o Evangelho nos fala o tempo todo de enfrentar as provas, as nossas provas, com humildade e resignação. Todo o Evangelho é pautado em cima disso. Porém, é uma prova muito difícil, ambas, a doença e passar com resignação, porque é natural que muitas vezes a gente se sinta injustiçado ou sem compreender os processos. Mas veja que todo o caminhamento que a espiritualidade nos traz, ela também nos mostra o processo importantíssimo da hereditariedade, aonde os arquitetos do universo já programam, para passar por estas provas, o DNA de fulano e de fulana vão fazer com que no teu corpo, né, se crie as proporções perfeitas para que possa viver aquela experiência. Então assim vai se formando o grupo parentesco sanguíneo, né? E as preparações reencarnatórias. Por isso eu acho muito bacana um texto do Chico dizendo que nós nascemos no lugar perfeito, na hora perfeita e no ambiente perfeito. E qual o caminho, né? O caminho que a espiritualidade também nos traz para a cura, para ocorrer as curas. E eu vejo o Oikenaz reforçando muito, Lázaro também, de que os cientistas, do que a ciência, do que os médicos, eles são instrumentos de Deus a serviço do amor. E que eles recebem a intuição, a canalização de bons pensamentos para chegar no processo da cura, da criação da medicação. E através também de Kardec, dos estudos aprofundados deles, a gente conhece a mediunidade de cura. E então, ou seja, Deus jamais deixando de nos amparar. Como é bonito isso, né? É verdade. Já que você citou o Chico, né, Jordelê, lembrando que ele falou essa frase, que a gente deve considerar o nosso contexto perfeito, mas ele mesmo ficou órfão de mãe com 5 anos, né, com pouca idade, sofreu uma doença dos olhos a vida inteira, uma doença degenerativa que causava muita dor e deixou ele cego de um olho, né, e sempre teve a saúde frágil, ele nunca foi uma pessoa robusta, né, atlética. Ele sempre tinha esse contexto de uma fragilidade física. Então, da gente imaginar dele falar, né? Então, esse contexto é perfeito. E não sei por que agora os nossos colegas, mentores, instrutores inventaram de eu estudar Apocalipse. Eu comecei a estudar, mas é um assunto muito difícil, né? E lá no Apocalipse tem os quatro cavaleiros do Apocalipse, né? As 4 energias destruidoras, a doença, a fome, a guerra e a morte, né? E a doença lá é representada pela peste, que é essa doença que chega, né, contaminando todo mundo. Ela tem esse contexto de uma coisa de fim de mundo mesmo, né? Quase como foi o Covid, assim, tipo, todo mundo vai pegar e todo mundo vai morrer, né? E na época do Covid, que era essa doença que potencialmente podia nos levar a um quadro grave e até a morte, o medo que se alastrou, né? É um exemplo muito claro assim, do que o Kardec está falando aqui.
ou você confia ou você não confia, né? Porque se você imagina assim, então tá, é uma coisa assustadora, mas se Deus está no comando e Ele sabe o que vai acontecer com cada um de nós, né? A gente tem que tomar os cuidados. Claro que ninguém vai ser ingênuo de pensar assim, Deus está me protegendo, então eu vou de peito aberto para o negócio, né? Mas eu tenho que ter um equilíbrio. Eu não posso enfrentar as coisas, né? Imaginando que é como se o destino ou uma coisa maior que Deus fosse decidir as coisas, né? Ou que eu mesmo é que tem que assumir o leme da coisa e cuidar sozinho. Então, isso que você disse, né? Deus está por trás, sempre cuidando de tudo. Legal, Robson. Eu queria complementar uma coisa que chamou a atenção, né? É que ele fala que as doenças são inerentes ao nosso momento de evolução, né? A nossa fase, como você também comentou. Entretanto, é um caminho que a espiritualidade acha, muitas vezes, para levar aquelas pessoas a uma transformação um pouco mais intensa do que se ela não estivesse sofrendo muito, né? Então é muito comum nós vemos pessoas chegando até o espiritismo, buscando ajuda, chegando até a religião de certa forma geral, né? Se espiritualizando por causa de uma doença. E esse ainda, infelizmente, é um dos principais meios de transformação do ser humano que existem hoje para que ele, de fato, caia na real, né, e amplie a sua consciência para um mundo muito além daquilo que ele está acostumado, que é o corpo físico apenas. Ao mesmo tempo, ele comenta aqui, né, mas se Deus não quisesse, né, que nós pudéssemos nos curar, não teria colocado à nossa disposição meios curativos. Ou seja, se nós olharmos para o passado, você bem citou a época da peste, né? E outras doenças que, se você for pensar bem, menos de 100 anos atrás, pessoas morriam de gripe. E hoje nós tivemos uma pandemia de gripe de nível mundial, em que, em cerca de um ano, apareceu uma vacina, né, que é um processo bastante complexo de ser feito. Ou seja, a gente também está caminhando para as evidências mostram que nós estamos caminhando para um mundo de regeneração, quando nós temos à nossa disposição cada vez mais tecnologia para deixarmos de nos preocupar com doenças e sim passarmos a nos preocupar com a nossa elevação moral, a nossa elevação espiritual. Mas hoje ainda é um instrumento utilizado pela espiritualidade para fazer com que as pessoas despertem a sua consciência e passem a olhar para outros aspectos da sua vida que estavam ignorados. Acho que a gente pode passar então para a leitura das preces, Reinaldo. Então vamos lá. A primeira prece, que é o item 78, é para o próprio doente pronunciar. E Kardec ele sugere a seguinte prece: Senhor, vós sois toda justiça, e se me enviaste a doença é porque mereci, pois não fazeis sofrer sem motivo. Coloco a minha cura, portanto, sob a vossa infinita misericórdia. Se for de vosso agrado restabelecer-me a saúde, darei graças a vós. Se, pelo contrário, eu tiver de continuar sofrendo, da mesma forma darei graças a Deus. Submeto-me, sem murmurar, aos vossos decretos divinos, porque tudo o que fazeis só pode ter por fim o bem das vossas criaturas. Fazei, ó meu Deus, que esta doença seja para mim uma benéfica advertência, levando-me a examinar-me a mim mesmo. Aceito-a como uma expiação do passado e como uma prova para minha fé e minha submissão à vossa santa vontade. A segunda prece é o item 79, por um doente. Meu Deus, são impenetráveis os vossos desígnios e na vossa sabedoria enviastes à pessoa que estamos falando uma enfermidade.
Voltai para ele, eu vos suplico, um olhar de compaixão e dignai-vos pôr em termo aos seus sofrimentos. Bons espíritos, vós que sois os ministros do Todo-Poderoso, secundai, eu vos peço, o meu desejo de aliviá-lo. Dirigi o meu pensamento a fim de que possa derramar-se sobre o seu corpo como um bálsamo salutar e sobre sua alma como uma consolação. Inspirai-lhe a paciência e a submissão à vontade de Deus, e dai-lhe a força de suportar as suas dores com resignação cristã para não perder os resultados desta prova por que está passando. E a última prece é a prece para o médium curador. Meu Deus, se quiserdes vos servir de mim, apesar de tão indigno, poderei curar este sofrimento, desde que seja essa a vossa vontade, porque tenho fé no vosso poder. Sem vós, porém, nada posso. Permiti aos bons espíritos impregnar-me com o seu fluido salutar, a fim de que o possa transmitir a este doente, e afastai de mim qualquer pensamento de orgulho e de egoísmo, que lhes poderia alterar a pureza. Nossa, que muito bem. Agora, a gente esqueceu de avisar as pessoas, né, que na hora que Reinaldo fizesse uma pausa, era para elas mentalizarem o nome do doente. Como tem uns minutinhos ainda nesse vídeo, eu acho que podia reler, e aí fica esse aviso, né, para o pessoal. Na hora que o Reinaldo fizer uma pausa, vocês mentalizem o nome da pessoa doente. Podemos, é a prece por um doente, né? E geralmente é o que nós fazemos bastante, então acho que vale a pena sim. Meu Deus, são impenetráveis os vossos desígnios e, na vossa sabedoria, enviastes a uma enfermidade. Voltai para ele, eu vos suplico, um olhar de compaixão e dignai-vos pôr um termo aos seus sofrimentos. Bons espíritos, vós que sois os ministros do Todo-Poderoso, secundai, eu vos peço, o meu desejo de aliviá-lo. Dirigi o meu pensamento a fim de que possa derramar-se sobre o seu corpo como um bálsamo salutar e sobre a sua alma como uma consolação. Inspirai-lhe a paciência e a submissão à vontade de Deus, e dai-lhe a força de suportar as suas dores com resignação cristã, para não perder os resultados desta prova por que está passando. Assim seja. Assim seja. Jordelê, então, suas considerações finais e fechamento do vídeo, por favor. Acho que os 3 modelos de oração, né, expressam muito bem os 3 ângulos de visão sobre uma doença. Quando nos colocando como médiuns curadores, ou seja, pedindo para que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Na prece feita pelo próprio doente, de uma certa forma falando a mesma coisa, que se cumpra a vontade de Deus, mas que nos ensine, né, sobre como viver após isso ou durante isso. E aqui nós fazemos pelos doentes. E veja como nesse período todos nós temos um amigo e um familiar que passe por alguma enfermidade. Aprendamos a fazer as preces, aprendamos a mandar a nossa energia de amor para aquele ser, e nós veremos as diferenças que ocorrerão em nós mesmos. Quero deixar um domingo lindo e especial a todos vocês, né? O desejo de um domingo lindo e especial, e que seja repleto de bênçãos e uma semana ainda mais abençoada. Um abraço gigantesco, fiquem em paz e até a próxima semana. Bom domingo, boa saúde.